Olá, está chegando até você mais um vídeo do estudo sobre as alianças da Bíblia. E nós terminamos, o nosso último vídeo falando, demos início, à aliança davídica. E hoje nós vamos continuar e espero poder finalizar a aliança davídica neste vídeo. Então, vamos lá. Vamos olhar aí para as promessas da aliança davídica. Então, primeiramente, as promessas de bênçãos, né? E quais as bênçãos? Deus prometeu terra preparada, né? Ainda que no tempo de Davi Israel estivesse habitando na terra da aliança abraâmica, Deus prometeu que os plantaria num lugar preparado. Vitória sobre os inimigos. Esta promessa é uma extensão também da promessa que Deus fez a Abraão de que a sua semente possuiria as portas dos seus adversários. E isto começou aí com as conquistas de Josué e continuou com a tribo de Judá e foi consumado com as vitórias de Davi sobre seus inimigos, né? Davi foi um rei que guerreou bastante, conquistou a terra. Davi não apenas reconquistou o território que havia sido perdido, mas também conquistou toda a terra prometida a Abraão. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 9, verso 23, lemos: Salomão, filho de Davi, dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Então, suas vitórias apontam para a vitória espiritual de Cristo, leão da tribo de Judá e da igreja. A dinastia governante também foi uma promessa. Esta promessa é também uma extensão das promessas da aliança abraâmica de reinado. Deus prometeu a Davi que lhe edificaria uma casa, estabelecendo sua semente sobre seu trono para reinar para sempre. Primeiro, a semente davídica aí traz os seus descendentes. Segundo, a casa davídica traz sua dinastia. Terceiro, o trono de Davi traz sua autoridade. E quarto, o reino davídico traz o seu domínio. Sob a aliança abraâmica, Deus escolheu uma nação, ou seja, Israel, e desta nação escolheu a tribo de Judá. Sob a aliança davídica, Deus escolheu uma família, a família de Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Essa promessa encontra o seu cumprimento na dinastia dos reis davídicos, desde Salomão a Zedequias, na terra prometida. E aqui uma nota, uma observação: nenhum dos reis da casa de Israel foi da semente davídica. Zedequias foi o último rei davídico a reinar sobre a casa de Judá na terra de Canaã. Seu reinado terminou com a destruição de Jerusalém, do templo e o cativeiro de Judá na Babilônia
e morte dos filhos reais. Este é o fim do registro do trono nacional de Davi. Portanto, isso parece contradizer a promessa de Deus que a semente, casa e reino de Davi permaneceriam para sempre, como o sol e a lua. Misericórdia assegurada é outra promessa também. Os textos estão todos aí na apostila. Deus prometeu a Davi que se a sua semente cometesse iniquidade, ela seria castigada, mas não removeria dela a sua misericórdia, como fez com a casa de Saul. Por esta razão, Davi sempre falou sobre a aliança da misericórdia do Senhor. Os salmos da aliança davídica também falam da misericórdia do Senhor. O Novo Testamento mostra o último cumprimento das misericórdias de Davi, que são a ressurreição de Jesus Cristo, bem como a ressurreição de todos os cristãos. Também há a promessa da semente messiânica, como uma extensão da aliança abraâmica. Esta é a última promessa da semente no período do Antigo Testamento. A semente de Davi encontra seu cumprimento último no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de Davi e a raiz, o que fala de sua divindade e também, porque ele era o filho, de Davi, e o que também fala da sua humanidade. O escritor da carta aos Hebreus aplica a cláusula pai e filho da aliança davídica ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos, a virgem da casa de Israel daria à luz a Emanuel, lá em Isaías 7, 13 a 14. O rebento justo viria da casa de Davi. Jesus Cristo é o filho de Abraão e também o filho de Davi. Ele é a semente de Davi segundo a carne, ele está na linhagem, na descendência de Davi. Ele é a semente de Davi segundo a carne, eu já disse, e ele é a raiz, o descendente de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele receberá o trono do seu pai Davi e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Ele terá uma dinastia que reinará para sempre. A promessa também do templo. Davi desejou construir uma casa para Deus, um templo. Apesar de Davi desejar construir uma casa para Deus, Deus prometeu que edificaria sua casa, levantando uma semente após ele numa dinastia permanente. Deus permitiria que o filho de Davi construísse a casa para o seu nome. E esta casa tornou-se conhecida como o Templo de Salomão, filho de Davi, e prefigurava Cristo e sua igreja. Agora, promessas de maldições. Como na aliança abraâmica, a davídica era primariamente uma aliança de bênçãos, não tendo maldições atreladas a ela. Apesar disso, alguns reis da linhagem de Davi
trouxeram julgamento sobre si mesmos por causa da transgressão e violação dos termos da aliança. Vamos olhar para os termos. Primeiro, a fé. Davi era um homem de fé e tinha um coração responsivo à palavra de Deus. A aliança que Deus fez com ele requeria uma resposta de fé para vê-la cumprida. Depois que Davi recebeu as palavras da aliança, ele adorou ao Senhor, expressando sua aliança de fé. Deus esperava que os descendentes de Davi continuassem na fé de Davi. Segundo, obediência. Também fazia parte dos termos. O testemunho de Deus sobre Davi era que ele, era um homem segundo o meu coração, disse Deus, para cumprir toda a minha vontade. A aliança que Deus fez com Davi requeria obediência à sua palavra. Mediante a obediência a Deus, o trono seria transferido para outra semente de Davi, como ele disse na advertência a Salomão, lá em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 12 a 22. Vamos olhar para o juramento da aliança davídica. Sendo uma parte da aliança abraâmica, a davídica foi confirmada com um juramento que tornou as promessas irrevogáveis. Ainda que haja prometido castigar a semente de Davi por sua transgressão, Deus também prometeu lembrar-se de sua misericórdia. Poderia haver castigo sobre os reis da aliança, mas não anulação das promessas da aliança davídica. O cumprimento último desse juramento cumpriu-se em Jesus Cristo, o Filho de Davi, que recebeu o juramento de reinado eterno. O livro da Aliança Davídica. Ainda que não haja menção específica de um livro escrito em conexão com esta aliança, foi registrado sob inspiração do Espírito Santo no devido tempo nos livros de 2 Samuel, primeiro livro das Crônicas e Salmos. Vamos ver o sangue da aliança davídica. Em relação ao sacrifício, sacerdócio e santuário, a inter-relação da aliança davídica com as demais alianças deve ser reconhecida. Como homem de aliança, Davi estava particularmente sob a aliança abraâmica, a mosaica, a canaanita e a davídica. O relacionamento com a aliança mosaica e a davídica pode ser particularmente distinguidas. Em relação aos sacrifícios, de acordo com a aliança mosaica, Davi não podia oferecer ofertas compulsórias. Apesar disso, sob a aliança davídica, ele ofereceu sacrifícios de ações de graças e louvor, bem como ofertas voluntárias. Em relação ao sacerdócio, Davi não podia participar do sacerdócio levítico da aliança mosaica, mas podia agir como rei sacerdote em relação à aliança davídica. Em relação ao santuário,
Davi não podia desprezar o tabernáculo de Moisés da aliança mosaica em Gibeon, mas ele estabeleceu o tabernáculo de Davi da aliança davídica em Sião. O sacrifício da aliança davídica. Como todas as alianças redentivas, antes da crucificação de Cristo, o sangue e o corpo de um animal constituía o sacrifício da aliança davídica. A aliança, no entanto, envolvia sacrifícios espirituais como os que viriam na nova aliança. Primeiro, o corpo. Quando Davi trouxe a arca da aliança de para Jerusalém, ofereceu sacrifícios voluntários de oferta queimada e holocaustos diante do Senhor. Os corpos dessas vítimas, de animais, eram apresentados a Deus como uma oferta voluntária na dedicação do culto. O sangue. As ofertas queimadas e pacíficas envolviam o derramar do sangue sacrificial. A autoridade do rei era baseada no sangue da expiação. Terceiro, sacrifícios espirituais. Apesar de Davi oferecer sacrifícios de animais de acordo com os requisitos da aliança mosaica, ele também ofereceu sacrifícios espirituais de louvor e ações de graças sob a aliança davídica e tornou-se parte da nova aliança, da ordem da adoração na nova aliança. O mediador da aliança davídica. O sacerdócio da aliança agindo como rei e sacerdote, bem como envolvendo o sacerdócio levítico no tabernáculo de Davi. Primeiro, Davi, o rei sacerdote. Apesar de Davi não ser sacerdote segundo a ordem levítica, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele agia segundo a ordem de Melquisedeque. A evidência de Davi exercendo este sacerdócio tem mostrado o seguinte. Davi usava um éfode de linho, veste sacerdotal, símbolo de justiça. Davi ofereceu sacrifícios sacerdotais diante do Senhor. Davi oficiou o pronunciamento pronunciou a bênção sacerdotal araônica sobre o povo em nome do Senhor. Isso tudo era do ofício do sacerdote. Davi estabeleceu outro tabernáculo e colocou a arca da aliança do Senhor nele, como Moisés havia estabelecido seu tabernáculo séculos antes. O chofar de Davi era como a vara sacerdotal de Arão, e o Senhor o levaria a florescer. Portanto, combinando o rei, chofar, e o sacerdote, vara, na única pessoa de Davi, aí nós temos Davi apresentando-se como rei sacerdote. Quando o rei Saul e o rei Uzias tentaram fazer ministrações sacerdotais, Deus os julgou por quererem combinar o ministério rei-sacerdote.
No entanto, Deus não julgou a Davi e por isso Davi era um rei ungido sobre todo o Israel, todo o povo de Israel. Mas ele também tinha algo ligado ao sacerdócio, como uma sombra do Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, como rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver aí agora o sacerdócio levítico. Ainda que Davi tenha deixado a maioria do sacerdócio levítico a ministrar no tabernáculo de Moisés, de acordo com a aliança mosaica, ele nomeou um grande número de sacerdotes para ministrar no tabernáculo de Davi, segundo a aliança davídica. Este grupo de sacerdotes estava sob a liderança de Quenanias, o mestre da música, e também Emã, Asaf e Etã. Havia 2 grupos de sacerdotes realizando 2 ordens de culto em 2 diferentes santuários, em 2 diferentes montes, de acordo com 2 diferentes alianças. O Novo Testamento revela que o sacerdócio levítico passou e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque foi estabelecido, instituído. Aquilo que ocorreu sob a aliança davídica, portanto, apontava para o último cumprimento no Novo Testamento, na nova aliança. O santuário da aliança davídica. Apesar de Davi manter a ordem do culto no tabernáculo de Moisés, foi levado por Deus a estabelecer um outro tabernáculo no Monte Sião. Para ali levou a arca da aliança que os filhos de Eli, da ordem de Arão, haviam removido do tabernáculo em Siló e que perderam na batalha contra os filisteus. Davi colocou-a na tenda que havia armado no Monte Sião. A ordem do culto do tabernáculo de Moisés foi caracterizado aí pelo contínuo sacrifício de animais e ministrações no lugar santo, sem a arca de Deus. A ordem do tabernáculo de Davi foi caracterizado pelo contínuo sacrifícios aí, de cânticos, de louvor, com instrumentos e adoração diante da arca do Senhor. Foi este lugar de adoração em Sião que Deus escolheu para sua eterna habitação. Então, aqui foi introduzida uma mudança. Lá no tabernáculo de Moisés, apenas os sacrifícios dos animais e o oficiar ali dos sacerdotes no lugar santo, mas o Santíssimo Lugar mudou. Foi para o tabernáculo de Davi. Ali estava a arca e a ministração era espiritual. Não havia sacrifícios de animais, era apenas cânticos de ações de graças, de louvor e de adoração, como nós fazemos hoje na nova aliança. A partir deste ponto, nas Escrituras, Sião passa a ter 2 significados sob o ministério de Davi. Primeiro, Sião, a cidade de Davi e o centro político. Sião tornou-se a capital,
do governo da nação e a cidade do trono do rei Davi. E muitos salmos foram criados ali. Sião terrena é uma sombra da Sião celestial, de onde o Rei Jesus reina sobre todo o seu povo, a igreja. Sião, o tabernáculo de Davi, o centro religioso. Sião era também aí uma cidade sagrada, capital religiosa da nação de Israel. A ordem do tabernáculo de Davi, de adoração, era o centro. Ali o povo de Israel se reunia para adorar e louvar ao Senhor. Muitos salmos sionistas de adoração foram criados e testificam este fato. Sião, com o seu trono e tabernáculo, envolvia tanto o rei quanto os sacerdotes juntos e apontava para a nova aliança, para a ordem de Melquisedeque na nova aliança. Ali os sacrifícios de ações de graças, louvor e adoração eram oferecidos. Então, o cumprimento aí do tabernáculo de Davi é encontrado em Cristo e a igreja. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram que Cristo se sentaria no tabernáculo de Davi, né? E através da sua igreja, que tanto judeus como gentios se reunirão para adorá-lo. O escritor aos Hebreus revela que depois da cruz o crente não está mais aí sob o tabernáculo de Moisés no Sinai, ou na aliança mosaica com seu sacerdócio araônico e sacrifícios de animais, mas está sob o tabernáculo de Davi em Sião e a nova aliança com o sacerdócio de Melquisedeque e os sacrifícios espirituais sendo oferecidos a Deus através de Cristo. O selo da aliança davídica também se refere aí, de uma certa forma, a corpos celestiais. Aí o sol e a lua são citados. Enquanto permanecer o sol governando o dia, a lua governando a noite, esta aliança existiria. Então, aqui nós finalizamos a aliança davídica e na próxima semana vamos dar uma introdução para entrarmos na nova aliança. Espero que você esteja aí aprendendo, crescendo e isso o ajude a compreender a palavra de Deus, de uma forma aí bem mais profunda. Que Deus o abençoe. Amém.